viu a consternação emocional que, principalmente Elias e Gil saíram do campo, chorando copiosamente. Parece que o Corinthians perdeu não só um simples campeonato paulista, como muita gente diz, mas até uma Libertadores, um campeonato que seria a parte, como você sempre falou no clássico. Queria que você falasse se isso é motivo de orgulho, pelo sentimento exaltado, ou de preocupação por um baque emocional tão grande. E uma outra questão, seu time perdeu na bola ou no físico? Primeiro, o reconhecimento ao Palmeiras, parabéns ao Palmeiras, parabéns ao Osvaldo pela classificação. Num grande jogo, né, com alternativas táticas, com estratégias das duas equipes. A nossa estratégia de guardar o combustível para o segundo tempo, ela se perdeu quando a gente toma o gol. A gente começa a acelerar, tu busca acelerar. E criou e botou um volume muito grande no primeiro tempo, a ponto de virar o jogo. Trouxe para o segundo, ainda teve a oportunidade de fazer o terceiro, a gente sabe como esses jogos se decidem assim, de fazer o terceiro, e esse definia o clássico. Cresceu o Palmeiras, né, com as substituições, ele colocando velocidade, estratégia, colocando jogadores descansados, nós também fazendo isso com as 3 substituições para dar essa sustentação. E foi efetivo na hora que estava melhor, criar oportunidade. Estava melhor no momento a gente conseguiu controlar e reequilibrar com a entrada. Mas na oportunidade de uma bola alçada, enfim, teve naquele momento a efetividade, empatou, a gente ainda buscou, né, e não conseguiu fazer o segundo gol. Primeiro, esse reconhecimento, antes de o primeiro que me deve, que eu devo fazer, eu fiz isso de coração, agradecimento ao torcedor. Esse agradecimento, ele é muito grande. Às vezes tu perde porque a lei do jogo, tu perde empatando. Tu perde um campeonato que ele tem um regulamento em que quem leva vantagem não tem a vantagem da melhor campanha, não tem a vantagem do resultado, só tem a vantagem do local. Só tem ela minimiza isso, mas é a característica do jogo. Mas quando tem e tu olha para trás, tu vê o carinho do torcedor, tu vê o aplauso dele, é duro, é muito duro. É a segunda vez que eu estou no Corinthians, somos eliminados da Libertadores, assim, agora no Paulista, assim. Não tem quem não emociona. Não tem Elias, não tem Gil, tu saindo dali, tu tem que fugir logo, porque a emoção, ela toma conta. Por esse trabalho todo num grande clássico, digno das maiores tradições de Corinthians e Palmeiras. Te orgulha, me preocupa. Me orgulha. Insensível me preocupa. Quem não é comprometido com o clube me preocupa. Quem não dá o seu melhor no seu dia, quem não assume as suas responsabilidades, isso me preocupa. O insensível me preocupa. O que não está nem aí me preocupa. Tite, o foco maior, claro, de todos vai cair em cima do Elias e do Petros. Agora, no trabalho do técnico, uma pergunta que eu tenho para fazer a você: no momento em que estava 2-1 para o Corinthians, você tirou o Wagner, colocou o Elias, talvez querendo ganhar o meio de campo, embolar mais a partida. Você se arrependeu depois de ter tomado o segundo gol, que o Corinthians não teve força no ataque? Não, até porque o fato da entrada do Elias, eu tenho que colocar um jogador para infiltrações maiores, eu já tinha colocado o Renato. Eu tenho um jogador de retenção da bola aérea na frente, coisa que o Danilo faz. Quando tem ele e Love, tu perde mobilidade, tu perde infiltrações. E aí chega um determinado momento que tu precisa deles. E ele já jogou e estabelece essa função. A única coisa que eu não observei foi que o Bruno Henrique, ele chegou em 2 momentos, ele estava com cãibra, e até essa substituição cai um pouquinho antes, mas de ter jogadores e utilização de Elias e de Renato, eu vou até pensar e não tem problema em reconsiderar, mas não vejo dessa forma. Vejo um jogador que na frente ia ter uma retenção da bola aérea, o Danilo faz isso, mas o Love é embaixo e o Danilo mais em cima. Tite, perguntar a respeito do seu lado esquerdo, onde você escalou hoje 3 jogadores que não vinham atuando com tanta regularidade, principalmente devido à lesão. O Fábio Santos se tornou, o Danilo ficou um tempo fora, assim como o Mendonça também.
O que você achou desse setor, se te agradou, entre aspas, retornos deles? E também, outra, se você me permite, olhando do lado positivo da eliminação, o quão bom vai ser ter mais tempo para se preparar para essa fase eliminatória também da Libertadores? Primeiro, não queria ter esse tempo. Não queria ter esse tempo. Queria estar na final. Entendia que toda a campanha dessa equipe era merecedora. Ela reúne tudo, inclusive esse jogo era merecedor de passar. Mas o regulamento do campeonato ele estabelece dessa forma. Por isso que eu comecei aqui na entrevista coletiva enaltecendo o trabalho do Palmeiras. Então fica aqui justificando situações, eu não sou desse perfil. Mas que te traz, por isso que eu demorei para vir, nós estamos elaborando lambendo as feridas lá dentro, cara. Não é só o Elias, o Petros, é todo mundo. Faz um trabalho que foi dessa forma, ele não vai apagar, mas não vai apagar todo o trabalho e a qualidade dele desenvolvido. Sai da competição invicto, cara. Nós temos um dia para preparar essa equipe. Um dia. Porque o outro era juntar os cacos da quinta-feira. Então, não posso. Com a circunstância que foi, não posso. Não posso, de sã consciência, dizer, pô, foi tudo que não estava no nosso alcance, nós tentamos fazer. E nós queríamos estar na final. E entendíamos que nós merecíamos estar na final. O benefício que ele traz é o benefício que eu não gostaria, que ele é um tempo, uma hora de recuperação dos atletas. E o setor esquerdo lá? Oi? Os jogadores que... Do setor esquerdo. Do lado esquerdo, 45 minutos seria o tempo que teria o Ronaldo Augusto, com intensidade, com eficiência, com coordenação dos movimentos. O Elias de 30 a 45, dito pelo Fábio. E a recuperação sempre do Inter é um pouquinho mais diminuída em relação aos demais. Os três entraram bem. A gente deixou o Fábio treinando mais naturalidade. Fora o Emerson está fora por uma situação de cartão. E o Guerreiro, que estava conosco aqui, o outro que estava conosco, o hospital estava conosco aqui. Sem equipe a gente perdeu junto. Acaba fazendo. Mas tentamos, inclusive, equilibrar esse aspecto. Melhor condicionamento, mais tempo de preparação, não melhor condicionamento. Mais tempo de preparação do Palmeiras, buscando essas recuperações que nós temos, inclusive mudança de peças. Estrategicamente, o que chateou o jogo mostrou é que quando tu toma um gol, tu já tem que acelerar todo o processo. E o combustível que a gente estava aguardando um pouquinho no primeiro tempo estrategicamente, para ter ele no segundo tempo, já tinha que gastar porque tinha que correr atrás do placar. E ele reverteu. Essa solagem daquela estratégia que eu gostaria de ter tido um combustível maior para a segunda. Tite, aqui. É possível tirar alguma lição dessa derrota no sentido de preparar psicologicamente os atletas? Por exemplo, Elias, né, como já dissemos aqui, saiu bastante abalado com isso. O Corinthians vinha muito bem, invicto, ganhou todo mundo, favorito em todos os campeonatos. De repente, tem algum defeito nesse caminho aí. É possível tirar algum proveito disso? Você vai usar isso de alguma forma para que nos próximos campeonatos que venham não tenha esse tipo de deslize? Todos os ensinamentos de vitórias e derrotas, eu não sou daquele cara que para justificar derrotas assim, a derrota é bom porque a gente aprende. Então, depois tu vai perder sempre. Quer aprender? Se aprende nas vitórias e nas derrotas. Ô Tite, eu queria que você pudesse escrever para a gente como é que foi esse papo no vestiário, reunindo pessoas colocando bem das feridas, para de repente já colocar um ponto final nisso e projetar o jogo de quarta-feira. Como é que você faz para não abalar psicologicamente um time que está invicto aí na Nós somos humanos, ninguém é máquina que desliga ou não desliga. Ninguém tira chip, muda chip, às vezes usa essa figura de linguagem para dizer assim, agora a gente vai pensar do outro lado. Nós somos humanos, cara. Está aflorado o meu sentimento, está aflorado ecoando, está aflorando a imagem da torcida, da defesa do Fernando Praz, baita jogo dos dois, baita jogo do Fernando.
O Fernando tem o meu respeito porque ele tem a conduta pessoal do grande atleta. Beleza? Não. Ô, Tite, você quer ter um complemento? Eu também pensei que eu mandei, eu não vou falar mais nada. Diga, Tite. Não, deixa eu guardar para mim. Então fala sobre o Steve Mendonça. Te agradou? Um jogador que hoje entra numa semifinal de um Campeonato Paulista contra um dos maiores rivais históricos do Timão. Eu gostaria de saber se alguém chegou no Steve Mendonça. Claro, hoje em dia com tantas informações ele deve ter pesquisado o que significa, o que representa o Palmeiras e o Corinthians, mas se houve essa preocupação por parte da diretoria, por parte dos jogadores. E dentro de campo ele tem um momento bom, né, que ele faz o gol da virada, e depois ele falha na marcação. Como que você vê o Steve Mendonça dentro do seu grupo hoje? Todos ganham, todos perdem. Problema de um é problema de todos. Acerto de um, acerto de todos. Esse trabalho de equipe não tem. Já está integrado com a equipe e ninguém vai, da nossa parte, achar que isso vai ser tudo ruim. Esse é bom, esse falhou, esse deixou de fazer. Esse não é do meu perfil. E todo aquele que colocar uma responsabilidade individual ou mérito individual é porque não conhece o que é o futebol, não conhece o esporte coletivo. Tite, pegou um adversário, você fala bastante da intensidade do time do Corinthians, né? Com méritos. Mas hoje pegou um adversário que parece ter jogado o segundo tempo, especialmente na mesma intensidade que o Corinthians vem jogando. Como é que você avalia isso? Você avalia como uma... Lógico, você falou, mais um ponto para se avaliar, né, nessa somatória de fatores para continuar a temporada? Estratégia. Não precisava. E nós sabíamos que ia acelerar o jogo. Eu falei para vocês antes. Um calendário, uma situação melhor, uma antecipação nossa de jogar numa quarta-feira, sei lá, para dar um tempo hábil de recuperação. Não teve duas competições. Se eu estivesse do outro lado, nós cansamos de falar durante a semana. Como é que é o nome do filho do Oswaldo? Desculpa. Como é que é o nome do filho do Oswaldo? Ele é o Gabriel. O Gabriel fez um comentário ali que ele acabou. Uma pessoa que estava passando próximo ao Rio disse: nós vamos acelerar. Claro, era mesmo, não precisava ser muito assim, então bota velocidade, bota intensidade para tirar vantagem, né, no aspecto físico. Tite, aqui, por favor. Você tem feito questão de destacar, apesar de todos os elogios, muitos deles merecidos, que o Corinthians não tinha informação ainda. Falávamos até do efeito da Ponte Preta, que o Corinthians sentiu um pouquinho o fato de ser uma partida eliminatória, e aí de repente vai uma eliminação agora por pênaltis. Qual é o impacto dessa eliminação nesse processo de formação da equipe? Perfeito, reitero, porque a gente acha que as equipes elas têm que ser assim, já com grandes atuações, tu já marca lá em cima, enquanto tu tem que olhar a média. Eu sou um cara ponderado em relação a isso. Eu sou um cara mais comedido em relação a esse crescimento da equipe. Olha desempenhos e não picos de desempenho, tanto para cima quanto para baixo. Essa é a linha que eu sigo. Mas entendo todas as outras opiniões a respeito, né? As lições elas vão nos trazer, elas nos trazem, independente disso. Uma delas, se eu puder colocar aqui, é que o vencedor tem uma característica. Ele é persistente, né? Corrigindo seus erros, mas também, mesmo sendo desclassificado, sabendo das suas virtudes. Vamos ver se a gente consegue isso. Tite, o que você mudaria para melhor no Campeonato Paulista? Pensando aí em confrontos... Porque, claro, agora é fácil falar, mas a gente está falando antes, seria muito interessante... Dois jogos, né? Porque também é injusto para o Palmeiras só jogar na casa do rival. O ideal, 2 jogos nessa fase. E a justa na outra. Para tu ter uma vantagem melhor para quem é mandante. Dá 2 jogos. Decide lá para casa, dá 2. No mínimo 2. Senão fica... É meio loteria. A gente sabe que o jogo de futebol, que às vezes pega um dia errado, um mau desempenho, um erro de arbitragem, uma situação que ela pode se definir. 2 jogos.
A outra, pô, não dá para ter, não tem data, um jogo só. Bom, para fazer a melhor campanha, então um empate é de quem vence e de quem faz a melhor campanha. Aí tu vai lutar durante o campeonato. Volto a dizer, eu abri a entrevista coletiva reconhecendo o trabalho do Palmeiras e dando parabéns ao Oswaldo. Então, as outras são todas interpretações dos fatos, inclusive esse. É injusto fazer uma campanha e sair desclassificado, invicto. Sentimento eu não vou ter, não vou lamber ferida, eu vou ficar sem dormir a noite toda, cara. Sou humano, tanto quanto todos. Todo torcedor corintiano. Eu ia fazer duas para você, me permita, sobre o Guerreiro. Dia 29 de abril é o primeiro jogo das oitavas fora de casa. Você acha que nesse jogo, não nessa quarta, né, na outra quarta-feira, pela previsão, tem alguma chance do Guerreiro? Primeiro, tu me deu a oportunidade, obrigado pela boa pergunta, e de colocar, e não de ficar chorando, mas de colocar uma situação que ela pode ser melhorada em relação ao Campeonato Paulista, ser mais justo. Até com menos pressão de arbitragem. Um erro de arbitragem pode ficar diluído em 2 jogos. Só às vezes não. E a outra pergunta eu não tenho condição de... mas eu não tenho condição de responder agora, estou muito pilhado. Estou vivendo ainda muito jogo. Mas fiquei muito feliz de estar com eles aqui. As palavras da direção toda do Andrés, do Roberto, disse assim, cara, olha o que tem de gente aqui que não estava nem concentrado para o jogo, que saiu do hospital, no caso dele agora, do Matheus, que é o terceiro goleiro, e de outros que não estavam concentrados e estavam juntos ali e tal. Todo mundo procurando se fortalecer nesse momento e consolar na medida do possível, mas com cabeça muito erguida, cara. Tem que saber perder. Tem que saber perder. Independente do outro, tem que saber perder. O vencedor tem que saber perder. E o grupo não apelou em nenhum momento. Tite. Não simulou em nenhum momento. Não simulou. Vou falar a terceira vez. Ó. Ele não simulou. Eu parei do jogo. Tite. Essa entrevista coletiva que você está dando para a gente, o jeito que você está falando, também revelando a situação, relembrando como saiu o Elias de campo, chorando, e essa coisa do vencedor, essa coisa da gana de, pô, o que eu podia ter feito de melhor, como é que eu posso dar a volta por cima. Entre outras palavras, essa vontade toda, complicou para o São Paulo na quarta-feira? Eu ouvi o Mourinho dando uma entrevista coletiva depois de uma derrota, que ele ficou fora de uma coisa, e ele usou uma frase feita que eu não vou usar essa daí. Ele disse assim, tô louco para que chegue o jogo já na quarta-feira. É uma manobra para dar uma curva. Eu não sou desse. Nós estamos lambendo a ferida e nós vamos ter que ter a grandeza enquanto pessoas, enquanto caráter, enquanto competência, para passar um dia depois do outro. Hoje ele é de ficar quieto, lamber as feridas, ir para trás, pegar a família, botar no colo do lado, nos fortalecer, chorar como tem que chorar, fazer o que tem que fazer, não olhar para o lado do Palmeiras, respeitar a vitória do outro lado, não ter briga, não ter conchavo, sabe, olhar para dentro de nós. Depois amanhã começa o trabalho e começa a nossa preparação. Não vou usar essa figura que o Mourinho vai dizer assim, quero que o jogo já tenha quarta-feira. Não, eu quero passar hoje à noite e quero lamber as minhas feridas hoje à noite para estar na sequência do meu trabalho. Tite, boa noite. Não é uma boa noite para mim. Boa noite não no sentido do jogo. Eu também no sentido, eu também estou. Queria que tu comentasse sobre, algum tempo atrás você falava aqui sobre a sua vontade, entre aspas, de ver o Corinthians sair atrás do marcador para ver o poder de reação, e uma reação como essa, depois de ter saído atrás de num clássico, e um clássico bastante importante por ser só mata. Queria ouvir você sobre a intensidade naquele momento de reação. E, em segundo lugar, eu percebi muito que você, na hora da falta, né, que foi o gol de empate, o gol do Danilo, você parecia que estava no cantinho ali da área técnica,
procurando alguma coisa do posicionamento e no momento do gol, uma explosão diferente, né? Claro que pelo empate, mas pelo sucesso daquela jogada. Eu queria ouvir esses dois comentários seus. Primeiro que nós temos uma série de jogadas, de pequenos movimentos ensaiados, eu coloquei de jogo também, que vai dar percepção para que a gente faça em cima das jogadas ensaiadas, a gente vai conseguir finalizar e vai conseguir fazer gol. Independente dessa vez que o Palmeiras não tinha tomado nenhum gol de bola parada. E talvez a primeira finalização do primeiro tempo, ela bate, rebate, e uma das únicas do Palmeiras, ele fez o gol. Nós temos quase 65% de posse de bola no primeiro tempo, e um volume muito grande. Porque a gente precisava reverter o placar em cima dessas. No campeonato, no clássico, a gente sabe o quanto ela é difícil. Ela manteve emocionalmente estruturada. Teve nesses momentos que tu usa também, e o Oswaldo colocou velocidade, colocou um outro armador, e ele começa a trabalhar a bola e vai ganhando nessa coordenação de movimentos, e nesse melhor momento ele acabou tendo, que a gente é melhor em alguns momentos, na grande parte do jogo nós fomos melhores, não sei quantificar, mas na maior parte do jogo nós fomos melhores em termos de desempenho e de criar oportunidades, e no momento que o Palmeiras também teve, ele foi efetivo, aí jogou para a decisão nos pés. Gente, olá, porque também não é uma boa noite para mim. Até que ponto essa maratona, tem companheiros aqui, mas para mim também não é uma boa noite, até que ponto essa maratona, essa pergunta surge sempre numa eliminação, mas isso não muda há muitos anos. O melhor time sempre é punido pelo calendário. O Corinthians jogou quinta-feira, uma partida difícil contra o atual campeão da Copa Libertadores, e se desgastou fisicamente ao ponto de você deixar titulares no banco hoje, porque o Fábio assim te indicou. Não é hora de se programar nesse sentido, porque você tem um elenco bom, um plantel competente, todos sabem disso. Só que as pernas faltam às vezes. E eu já senti isso contra o Santos no segundo tempo, contra a própria Ponte Preta, e hoje também. Né? Então não é hora da parte diretiva se preocupar um pouco com essa questão, porque fala-se isso a vida inteira e nada acontece. O melhor time é o Corinthians. Está invicto na Copa Libertadores, sai do campeonato invicto, mas é punido por essa sequência de partidas decisivas. O Corinthians está a melhor equipe do momento, apresentando o melhor futebol no Brasil. É minha opinião. Não que ele mas que ele está apresentando o melhor momento. E invicto que ele está fora da final do Paulista. Ele tem a terceira maior invencibilidade de toda a história do Corinthians. E nós estamos fora do Paulista. E eu estou valorizando o Paulista. Eu não estou dando mérito e desvalorizando. Eu não vou dormir, eu me conheço. Uma série de corintianos e os atletas não vão dormir. Enaltece ainda mais a vitória do Palmeiras. Sim. Agora, que nós precisamos e tem um espaço muito grande para rever calendário, tem, gente. Tem. Para o melhor do futebol. Não vai, a nossa eliminação não retira o melhor futebol apresentado até o momento da equipe. Não retira. Agora, dá para melhorar calendário. Dá bastante, né? Eu não sei, até por horário, dava para nós jogar hoje um pouquinho mais à tarde, né? Se tu tem dois, o cara que jogou na quinta-feira, o outro, pô, cara, dá para jogar mais à tarde. Por tomar de pau por causa de transmissão de televisão, pode descer o cacete, não tem problema. Estou falando daquilo que eu entendo ser o melhor. E também não me eximo de responsabilidade de fazer escudo. Não. É fato. Que diz? Eu vou aproveitar e emendar com a pergunta do colega. Por que você optou por não entrar já com o Petros e Elias já no começo do jogo? E depois você substituiu o Wagner Love, que não estava bem. E aproveitando a minha pergunta, eu gostaria de colocar também o seguinte:
Você foi várias vezes questionado uma possível derrota aqui dentro da arena. Não foi uma derrota em si, porque o time empatou e acabou perdendo os pênaltis, que foi fatalidade, né? Foi uma sorte mais de um, fatalidade de outro. Então eu queria que você comentasse isso, porque a torcida, a própria imprensa está reconhecendo o seu trabalho e o Corinthians acabou perdendo aqui dentro de casa justamente uma semifinal. Primeiro, eu me sinto, sim, eu me sinto que eu perdi, não fui derrotado. E tem diferença entre perder e ser derrotado. Eu me sentiria derrotado se a equipe não estivesse produzindo a média do seu futebol. E ela produziu a média do seu futebol. Então, tem diferenças, essa sensação ela é diferente. E talvez por isso eu tenha mais chateado ainda. Quem veja aqui por toda a campanha, porque ela apresentou dentro do jogo, ela merecia ter passado. O Elias não tinha condições de jogar, ele tinha de 30 a 45 minutos para jogar. Ele não tinha condição de iniciar o jogo. E aí a ideia é ter 2 armadores e 2 atacantes. A gente manteve a estrutura da equipe. Mendonça atacante, Love atacante. 2 armadores, Jadson, Danilo. 2 articuladores. Então a gente manteve a ideia, a estrutura da equipe. Tite, ainda sobre essa questão do desgaste, vocês se encontraram no Libertadores da América, hoje Palmeiras. Em algum momento passou pela sua cabeça, na hora de fazer todo esse planejamento, em poupar lá contra o São Lourenço, pelo Corinthians já estar bem no grupo e tal, para ter a força máxima aqui contra o Palmeiras, por ser uma semifinal, um único jogo, enfim, passou isso na hora de fazer o planejamento ou não? Inteligente a pergunta também. Passou e nós vimos nos reunir com a direção, mas a mobilização era toda para o jogo contra o São Lourenço, porque decidiu uma classificação. Porém, se houvesse um empate do jogo do São Paulo, alguns atletas pontuais que estivessem mais engatados poderiam ser poupados para estar com combustível tendo que chegar nesse jogo. Sim, passou pela nossa cabeça. Era antes uma mobilização e depois a gente poderia pontuar isso e assentar com a direção, porque ele tem um cunho mais importante também, ele tem um cunho diretivo, né? Eu não posso ficar à mercê de escolher qual é que é o jogo mais importante, então faz assim, então vem uma direção também, mas a gente ia sentar e ia falar a respeito. Tite, o que não foi possível. Parabéns pela campanha, pelo trabalho do Corinthians até aqui, não veio a classificação para a decisão do campeonato, mas é irreconhecível de que foi um trabalho excelente e a campanha também é excelente. Sobre o jogo, a percepção que a gente tinha assistido, pelo menos até o momento do gol do Palmeiras, que o Corinthians demorou um pouquinho a acertar aquela marcação do sistema defensivo, tanto que a gente viu o Ralf chamando os jogadores, conversando um pouco mais sobre isso. Não sei se essa também é a tua avaliação com relação aos primeiros 15 minutos da partida. Na sequência que você comentasse, você que no período que esteve fora do Corinthians, estudou bastante, inclusive esteve na Europa, estudando futebol europeu e aprendendo com isso tudo, de que o Corinthians, nesse nível, como você disse, está hoje o melhor time do Brasil, se o Corinthians também está no nível de enfrentar os grandes do futebol europeu. Eu não tenho a condição de dimensionar isso, e a gente tem a condição de crescer enquanto equipe. Eu preciso crescer, eu preciso amadurecer, eu preciso evoluir, crescer com vitórias, crescer aprendendo com derrotas, sabendo que desempenho individual e coletivo dá para a gente evoluir como equipe, né? E tem todo, eu digo assim, que uma equipe se construir, ela precisa de um ano para estar forte, consolidada, passando por adversidades, aprendendo com elas, passando por vitórias, aprendendo com elas, para depois chegar no estágio de um comparativo. O que há é uma diferença de financeiro de investimento estúpida, né? Claro. Então, mas isso é um tempo a gente pode fazer e responder numa situação melhor. E a primeira parte? Os primeiros 15 minutos, se a marcação demorou a ser acertada. Não, o Palmeiras nós tínhamos, o Carille nós tínhamos conversado, o Pedro tinha conversado com a possibilidade de ele vir sem um 9 específico e botando, como ele colocou, o Rafael pelo lado e deixando o Valdívia livre de movimentações, que era um sentido. Tanto é que a gente botou um volume muito grande, tinha uma saída de bola bastante assim, para deixar o Fagner para uma saída, a cobertura do Felipe também. E tanto é que ela criou sem número de oportunidades no primeiro tempo, começo do segundo tempo também, né, para definir.
Esses pequenos ajustes eles acabam acontecendo, mas nada que não tivéssemos tirado um grande primeiro tempo. Tite. Obrigado.